ela que estava, antes de entrar ali no evento, vai ter o evento, né, de lançamento aí do Bolsa Família lá no Planalto, ela falou o seguinte, né, a Tebet reforçou toda a pressão lá sobre o Banco Central em relação à queda de juros. A ministra comentou os números do PIB, disse não querer nenhuma generosidade, mas sim um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Copom. Segundo ela, o resultado acaba mostrando, né, mostra que a inflação brasileira não é de demanda. Aquele ponto, né, até que a gente estava falando ontem sobre isso, acho que não foi com você, eu estava falando com alguém aqui na bancada, já nem lembro mais, mas ela falou exatamente, voltou a falar no ponto da questão da demanda ali, né, que a nossa inflação não é de demanda e que ela dá a oportunidade do Executivo conversar com o Banco Central sobre o assunto. O PIB se mostrou positivo a ponto de estar em diálogo com o Banco Central. Tivemos crescimento acima das expectativas, estamos fazendo o dever de casa. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Inflação é aumento generalizado e persistente dos preços, o que tem ocorrido, né? Então não poderia, segundo ela, que seria uma inflação, que eu nem gosto desse termo, inflação de oferta, inflação de custo, foi um termo criado lá pelos economistas da década de 70 na Unicamp, né? E de 80, desculpa, e que não faz muito sentido, porque inflação nada mais é do que aumento generalizado de preços causado pela expansão monetária acima do que a economia consegue absorver. Portanto, tem um processo inflacionário e esse processo inflacionário está ligado à expansão monetária que houve no Brasil, com a Selic a 2%. Selic a 2% significa que teve muito dinheiro em circulação, demanda reprimida, expansão monetária e auxílios, né, cheques para as pessoas, necessário durante a pandemia, mas que vai, evidentemente, que teria um custo. No processo de reabertura, muito dinheiro em circulação, aumento de demanda, principalmente serviços que estavam reprimidos, os preços sobem. Bom, essa é a explicação, a história, a explicação lógica. Agora vamos para os dados. Se você pegar, ministra Simone Tebet, e abrir o IPCA e fizer várias contas dentro do índice de inflação, você vai perceber que tem uma inflação claramente ligada à demanda. Por exemplo, uma medida muito simples, eu gosto de duas. Pega serviços, que está muito ligado à demanda, então o que é serviço? Costureiro, cabeleireiro, né? Passagem aérea, tudo isso é serviço. Aí você agrega isso com produtos industriais, que também é demanda. Automóvel, por exemplo. Aí você une isso, todos esses itens, e mede a inflação somente desses itens. 1%. Altíssima e mantém alta, né? Aí tem uma outra medida que eu gosto, índice de difusão. Meça a porcentagem de itens com variação positiva no IPCA, para saber o quanto que a inflação está espalhada, acima de zero. 70%. Então é claro que é um processo inflacionário de demanda. Não só no Brasil. Aliás, processo inflacionário de oferta nem existe, porque seria assim, um aumento de preço e parou, não é contínuo. Inflação precisa ser contínua e generalizada. 6% de inflação perante o resto do mundo, ok, mas não é pouco. Por que o Brasil tem que ser diferente? Por que a meta do Brasil tem que ser sempre pior dos emergentes? Por que a meta dos emergentes é 3% de inflação e a nossa tem que ser 5%? Por que a gente tem que ser mais tolerante com a inflação em relação aos países emergentes, que a Colômbia, que o Peru, não estão nem, que o México? Por que a gente sempre tem que ser pior? Por que a gente tem que ter uma meta pior? Então é claro que tem um processo inflacionário. E o Banco Central faz, sim, um excelente trabalho, porque a inflação ainda conseguiu permanecer abaixo de 6% em 2022, quando nos Estados Unidos foi mais alto, quando na União Europeia também foi mais alto. Então, uma das poucas coisas aí que tem funcionado no país é justamente o excelente trabalho do Banco Central. A taxa de juros altas do Banco Central, ela não é causa, ela é uma consequência. Veja que durante o governo Dilma, essa fórmula de que vamos tolerar uma inflação mais alta, porque a inflação rodava sempre próximo do teto da meta, e na época o ministro Guido Mantega utilizava esse argumento para dizer que, mas a gente não está no centro da meta, que era 4,5, mas falava, estamos no teto. Então ele misturava o teto da meta, espertamente, com o centro da meta, para dizer que a gente estava cumprido. Não, a gente sempre estava lá no 6,5, segurando o preço de energia, combustível na canetada também, e passagem de ônibus na canetada. Energia também. Né? E energia também, tudo na canetada.
Obviamente que a conta ia chegar em algum momento, como chegou em 2015. E o Banco Central, supostamente, é o que se fala no mercado, estava sofrendo uma interferência política e começou a reduzir os juros com uma inflação alta. Era exatamente isso que acontecia. O Selic, se eu não me engano, chegou a 7,25 pela primeira vez na história. Se sustentou? Não se sustentou. Os leilões de títulos públicos, eles micavam, porque ninguém queria emprestar dinheiro para o governo numa taxa baixinha. Aí tinha um mecanismo que o Tesouro repassava o título para o Banco Central sem ônus. Isso aí o Gustavo Franco fala numa entrevista dele ao Roda Viva. O Banco Central vendia esse título em outras condições, poderia ser até na mesma taxa, mas num prazo menor, ou seja, num risco menor, no mercado secundário. Né? Então os leilões eles furavam, a inflação voltou, a inadimplência aumentou. O que aconteceu? Não veio o crescimento econômico, porque isso aí é história, a gente sabe, não veio o crescimento, e quem que veio? A inflação. Não foi isso? E aí, com o processo inflacionário, o Banco Central teve que subir os juros, não teve jeito. Aí foi para 14,25, aí ficou aqueles 14,25 um tempão, certo? Então a taxa de juros, como o pessoal acha que taxa de juros é uma boa vontade política, meu Deus do céu. A taxa de juros é uma consequência da inflação. O juros está alto nos Estados Unidos porque o processo inflacionário está alto nos Estados Unidos.